Olá! Já pensou que o Império Romano, aquele gigante das batalhas e conquistas, foi na verdade dominado por ideias? Pois é, hoje a gente vai abrir um verdadeiro kit de ferramentas para a vida, um legado deixado pelos romanos que pegaram a complexa filosofia grega e, sabe, a transformaram em algo super prático, direto ao ponto. Bora mergulhar nesse legado? Essa frase do poeta Horácio, nossa, ela resume tudo de um jeito perfeito. Roma chegou na Grécia com a espada, dominou geral, mas foram as ideias, a arte, a filosofia dos gregos que, no fim das contas, moldaram a mente e a alma dos romanos. É uma virada de jogo fascinante, né? O povo conquistado ensinando o conquistador a viver melhor. E é aqui que a mágica toda acontece. Os romanos, eles não eram muito de ficar em debates super abstratos, sabe? Eles eram um povo prático. Engenheiros, generais, advogados. O que eles queriam era uma filosofia que funcionasse ali, no dia a dia. No Senado, no campo de batalha e, claro, dentro de casa. Então, a grande virada de chave é essa aqui. Enquanto os gregos mergulhavam fundo em perguntas tipo o que é a realidade? Ou qual é a essência do ser? Os romanos olharam para tudo isso e perguntaram: ok, legal, mas como eu uso isso? Como devo viver minha vida? Como ser um bom cidadão? E mais importante, como é que eu lido com o sofrimento? E o nosso primeiro mestre de obras, digamos assim, é um craque da palavra e da política. Vamos ver como Cícero nos entrega a primeira ferramenta do kit: a arte de construir uma sociedade justa, não pela força, mas sim pela razão e pelo bom debate. Esse aí é o Cícero, um advogado simplesmente genial, político influente e, olha, um dos maiores oradores que Roma já viu. Ele viveu numa época super turbulenta tentando salvar a República. Para ele, a arma mais poderosa de um cidadão não era a espada, de jeito nenhum. Era a palavra bendita, o argumento bem construído. Para Cícero, justiça não podia ser uma questão de opinião, de eu acho que... Nada disso. Ele era enfático. A justiça precisa vir de leis claras, criadas a partir de uma discussão pública, onde as melhores ideias vencem pela força do argumento, e não pela força bruta. E isso nos leva a um conceito que é fundamental, o tal do consenso universal. É a ideia de que existem certos princípios de justiça que são tão lógicos, tão racionais, que todo mundo consegue concordar com eles. Se isso soa familiar, é porque é mesmo. É a sementinha do direito e da democracia que a gente conhece hoje. Uma ideia poderosíssima que nasceu lá em Roma. Certo, já temos a ferramenta para organizar a sociedade, o lado de fora. Agora, vamos cuidar do lado de dentro. A segunda ferramenta do nosso kit é para a mente e para a alma, focada em como encontrar a felicidade e a paz de espírito no meio do caos do mundo. Chegou a hora do epicurismo. E o grande porta-voz do epicurismo em Roma foi o poeta Lucrécio. A missão dele era bem clara: libertar as pessoas do medo, principalmente o medo dos deuses e o medo da morte. A ideia era que, sem esses medos, todo mundo poderia viver uma vida bem mais tranquila e feliz. E aqui, a gente precisa quebrar um mito gigante. Muita gente escuta epicurismo e já pensa em festa sem limites, né? Mas é justamente o contrário. Lucrécio ensinava que os excessos só trazem dor. Comer demais dá indigestão, ter poder demais gera ansiedade. A verdadeira felicidade, segundo ele, está nos prazeres simples, na ausência de dor e, acima de tudo, na paz de espírito. Aquela paz que vem de não temer coisas que a gente não controla, como a vontade de deuses distantes. O segredo? Equilíbrio. Agora, vamos para a terceira e talvez a mais influente ferramenta do kit romano, o estoicismo. Essa é a filosofia da resiliência, da fortaleza mental, uma forma de pensar tão poderosa, mas tão poderosa, que foi praticada tanto por um escravo quanto pelo homem mais poderoso do mundo, o imperador de Roma. Nosso primeiro mestre estoico é Sêneca, uma figura cheia de contradições, viu? Ele era um dos homens mais ricos de Roma, conselheiro do terrível imperador Nero, mas passava a vida escrevendo sobre desapego das riquezas e do poder. No fim, Nero forçou ele a cometer suicídio, e ele encarou a morte com a exata serenidade que passou a vida inteira ensinando. Pensa um pouquinho nessa frase. Quantas vezes a gente sofre por antecipação, imaginando problemas que talvez nunca aconteçam, hein? Sêneca nos dá um chacoalhão sobre essa armadilha da mente. O sofrimento real já é duro o suficiente. Não precisa criar um sofrimento imaginário para piorar. Para Sêneca, a filosofia era tipo uma medicina da alma. Ela nos dá as ferramentas para curar o medo, a raiva, a tristeza. E mais, ele traz uma ideia revolucionária de consciência interna.
de que a gente é responsável por vigiar os próprios pensamentos e ações. A nobreza para ele não tinha nada a ver com sobrenome ou conta bancária, mas sim com a virtude e o caráter da pessoa. E agora a gente vai de um dos homens mais ricos de Roma para alguém que começou a vida sem absolutamente nada. Esse é Epiteto. Ele era um escravo. O corpo dele pertencia a outra pessoa, mas a mente dele era totalmente livre. E a vida dele é a maior prova da sua filosofia. A verdadeira liberdade não vem de fora, ela é construída por dentro. E essa é a ideia central de Epiteto. Talvez a frase mais famosa de todo o estoicismo. Não são as coisas que acontecem que nos abalam, mas o nosso julgamento sobre elas. A chuva, por exemplo, não é boa nem má. Ela é só chuva. Se ela vai estragar um passeio ou salvar uma plantação, isso depende da reação de cada um. Isso nos leva ao que a gente pode chamar de filtro de Epiteto. É uma prática simples, mas que pode mudar tudo. É basicamente separar o que você pode controlar daquilo que não pode. Ninguém controla o trânsito, o clima, a opinião dos outros, mas todo mundo tem controle total sobre as próprias reações. Ficar com raiva no engarrafamento não faz o carro da frente andar mais rápido, só serve para entregar sua paz de bandeja para o trânsito. Finalmente, chegamos ao topo do poder. Marco Aurélio, o imperador de Roma, o homem mais poderoso do mundo na época. E o que ele fazia toda noite no meio de guerras e crises políticas? Ele escrevia um diário, não para ser publicado, mas como um exercício, um treino para tentar ser uma pessoa melhor, mais justa, mais sábia. Olha a profundidade disso. Quando alguém nos magoa, a primeira reação pode ser o desejo de vingança, de dar o troco. Mas o Marco Aurélio nos diz que a verdadeira vitória é não se rebaixar ao nível de quem nos feriu. É manter a nossa integridade, o nosso caráter intacto. As anotações do imperador são um lembrete constante. Ele, o homem com poder absoluto, lembrava a si mesmo sobre a importância da humildade. Ele se ensinava a agir com bondade e compreensão, porque ele via a humanidade como um corpo só, onde o que afeta uma parte afeta o todo. E assim, a gente volta para o presente. Depois de passar por essas ideias tão potentes, a pergunta que fica é: como a gente pode usar esse kit de ferramentas hoje, na nossa vida? Então, recapitulando, Cícero nos deu as bases para uma sociedade de diálogo e leis. O epicurismo nos mostrou um caminho para a felicidade através da simplicidade e do equilíbrio. E o estoicismo nos ensinou a construir uma mente resiliente, forte, capaz de encarar qualquer parada. E para fechar esta análise fica a reflexão. No nosso mundo de hoje, com tantos desafios sociais, tantas ansiedades pessoais e tantos imprevistos, qual dessas lições romanas parece mais urgente? A busca por justiça de Cícero, a paz de espírito de Lucrécio ou a força interior de Sêneca, Epiteto e Marco Aurélio? A resposta talvez esteja dentro de cada um de nós. Obrigado pela companhia nesta análise.